O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 71. Gravado em sangue. Sisete, filho valano, incíncero de Shinovar, caminhava com as costas curvadas, carregando um saco de grãos de um navio rumo às docas de Carbrão. A cidade dos sinos trazia o aroma de uma fresca manhã, junto ao oceano, pacífica, mas animada. Os pescadores chamando os amigos, enquanto preparavam suas redes. Sisete juntou-se a outros carregadores, levando seu saco através das ruas tortuosas. Outro comerciante talvez usasse uma carreta de chule, mas Carbrão era conhecida pelas suas multidões e vielas íngremes. Uma fila de carregadores era uma opção eficiente. Sisete manteve os olhos baixos, em parte para imitar a aparência de um trabalhador, em parte para protegê-los do sol ardente, o deus dos deuses, que o vigiava e assistia à sua vergonha. Sisete não deveria sair durante o dia, precisava esconder seu rosto terrível. Sentia que cada passo deixava uma pegada sangrenta. Os massacres que cometera nos últimos meses, trabalhando para seu mestre oculto. Ele ouvia os mortos gritando toda vez que fechava os olhos. Eles corroíam sua alma, desgastando-a até nada sobrar, assombrando-o, consumindo-o. Tantos mortos, mortos demais. Estaria perdendo a razão? Toda vez que cometia um assassinato, pegava-se culpando as vítimas. Ele as amaldiçoava por não serem fortes o bastante para se defenderem e matá-lo. Durante cada um dos seus massacres, vestira branco, exatamente como fora ordenado. Um pé diante do outro. Não pense, não se concentre no que fez, no que você vai fazer. Ele havia chegado ao último nome da lista, Taravangian, o rei de Carbrão, um monarca querido, conhecido por construir e manter hospitais na cidade. Era sabido até na distante Azir que, caso estivesse doente, Taravangian o receberia. Venha para Carbrão e seja curado. O rei amava a todos, e Sisete ia matá-lo. No topo da cidade íngreme, Sisete levou seu saco junto aos outros carregadores, dando a volta até a parte dos fundos do edifício palaciano, adentrando um escuro corredor de pedra, depois subindo uma escadaria. Taravangian era um homem simples. Isso devia aumentar o sentimento de culpa de Sisete, mas percebeu que estava consumido pela aversão. Taravangian não seria inteligente o bastante para se preparar contra Sisete. Tolo, idiota. Será que algum dia Sisete enfrentaria um inimigo forte o bastante para matá-lo? Sisete chegara à cidade cedo e conseguira um trabalho como carregador. Ele precisou pesquisar e estudar, pois as instruções daquela vez mandavam que não matasse nenhuma outra pessoa antes de executar o assassinato. A morte de Taravangian devia ser realizada de modo discreto. Por que a diferença? As instruções declaravam que ele devia entregar uma mensagem. Os outros estão mortos. Vim concluir o trabalho. As instruções eram explícitas. Certificar-se de que Taravangian ouvira e reconhecera as palavras antes de feri-lo. Parecia um caso de vingança. Alguém havia mandado Sisete caçar e destruir os homens que o prejudicaram. Sisete pousou o saco na despensa do palácio. Virou-se automaticamente, seguindo a fila de carregadores de volta ao corredor. Ele indicou com a cabeça o banheiro dos servos, e o mestre dos carregadores acenou que ele fosse. Sisete fizera aquele mesmo serviço em várias ocasiões, e podia-se confiar, supostamente, que ele faria suas necessidades e voltaria ao trabalho. A privada não cheirava tão mal quanto havia imaginado. Era um cômodo escuro, entalhado na caverna subterrânea, mas uma lâmpada queimava ao lado de um homem de pé, diante de uma vala mictório. Ele acenou com a cabeça para Sisete, amarrando a frente das calças e limpando os dedos nas pernas, enquanto caminhava para a porta. Ele levou a vela, mas generosamente acendeu um outro toco antes de ir embora. Assim que ele se foi, Sisete infundiu-se com luz das tempestades da sua bolsa e colocou a mão na porta, executando uma projeção plena entre ela e o batente, trancando-a. Sua espada fractal veio em seguida. No palácio, tudo era construído para baixo. Confiando nos mapas que havia comprado, ele se ajoelhou e cortou um pedaço de pedra do chão, mais largo de um lado. Quando a pedra começou a escorregar,
Sisete infundiu-a com luz das tempestades, executando metade de uma projeção básica para cima, deixando a rocha sem peso. Em seguida, ele se projetou para cima com uma projeção sutil, que o deixou pesando apenas 1/10 do seu peso normal. Saltou sobre a rocha e seu peso diminuído pressionou-a para baixo lentamente. Ele desceu sobre ela até a sala abaixo. 3 assentos luxuosos de cor violeta estavam alinhados nas paredes, sob espelhos de prata de fina qualidade. O banheiro dos olhos claros. Uma lâmpada queimava com uma pequena chama na arandela, mas Sisete estava sozinho. A pedra tocou o chão com um barulho surdo e leve, e Sisete saltou dela. Removeu suas roupas, revelando um traje preto e branco de criado-mestre por baixo. Pegou um chapéu combinando no bolso e colocou-o na cabeça. Então, relutantemente dispensou a espada e foi para o corredor, projetando rapidamente a porta para trancá-la. Atualmente, ele mal pensava no fato de que estava caminhando sobre pedra. Outrora, teria reverenciado um corredor de rocha como aquele. Será que já fora aquele homem? Ele de fato havia reverenciado alguma coisa? Sisete avançou apressadamente. Seu tempo era curto. Felizmente, o rei Taravanjon seguiu uma rotina estrita. 7º sino. Reflexão privada no seu escritório. Sisete podia ver o umbral da porta no escritório à frente, guardado por 2 soldados. Sisete inclinou a cabeça, escondendo seus olhos de chino e indo na direção deles. Um dos homens ergueu a mão como um aviso. Então, Sisete agarrou-a e torceu-a, fraturando o pulso. Ele acertou o rosto do homem com o cotovelo, jogando-o contra a parede. O companheiro, perplexo, abriu a boca para gritar, mas Sisete chutou-o no estômago. Mesmo sem uma espada fractal, ele era perigoso, infundido com luz das tempestades e treinado em camar. Agarrou o segundo guarda pelo cabelo e bateu com a testa dele contra o chão de pedra. Então, ergueu-se e abriu a porta com um chute. Ele entrou em uma sala bem iluminada por uma fileira dupla de lâmpadas no lado esquerdo. Estantes apinhadas cobriam a parede direita do piso até o teto. Um homem estava sentado com as pernas cruzadas em um pequeno tapete, diretamente à frente de Sisete, e olhava para fora de uma enorme janela cortada na rocha, fitando o oceano. Sisete deu um passo à frente. Fui instruído a lhe dizer que os outros estão mortos. Vim concluir o serviço. Ele levantou as mãos, a espada fractal se formando. O rei não se virou. Sisete hesitou. Precisava garantir que o homem reconhecesse o que havia sido dito. Você me ouviu? Inquiriu Sisete, avançando. Você matou meus guardas, Sisete, filho Valano? Perguntou o rei tranquilamente. Sisete congelou. Ele praguejou e deu um passo atrás, levantando a espada em uma postura defensiva. Outra armadilha? Você fez bem o seu trabalho, disse o rei, ainda sem encará-lo. Líderes mortos, vidas perdidas, pânico e caos. Esse era o seu destino? Você se pergunta? Receber essa monstruosidade de espada fractal do seu povo, exilado e absolvido de qualquer pecado que seus mestres possam exigir de você? Não estou absolvido, respondeu Sisete, ainda ressabido. Esse é um erro comum dos pisapedras. O peso de cada vida me puxa para baixo, devorando minha alma. As vozes, os gritos, espíritos abaixo, posso ouvi-los berrando. Mas você mata. É a minha punição, respondeu Sisete. Matar, não ter escolha, e mesmo assim carregar meus pecados. Sou um insíncero. Insíncero, ruminou o rei. Eu diria que você conhece muito bem a fidelidade, mais do que seus compatriotas agora. Ele finalmente se voltou para encarar Sisete, que viu que estivera enganado sobre aquele homem. O rei Taravanjon não era simplório. Tinha olhos astutos e um rosto sábio e atento, emoldurado por uma barba branca fina, os bigodes caindo como pontas de flechas. Você viu o que a morte e o assassinato fazem a um homem. Poderia dizer, Sisete, filho Valano, que carrega grandes pecados pelo seu povo. Você compreende o que eles não podem compreender, e ainda assim tem a fidelidade. Sisete franziu o senho. Então tudo começou a fazer sentido. Ele soube o que aconteceria em seguida.
mesmo enquanto o rei procurava em sua volumosa manga e retirava uma pequena pedra que reluziu sob as 2 dúzias de lâmpadas. Sempre foi você, disse Suzette, meu mestre invisível. O rei colocou a pedra no chão entre eles, a sacra pedra de Suzette. Você colocou seu próprio nome na lista, continuou Suzette. Para o caso de você ser capturado, explicou Taravanjan. A melhor defesa contra a suspeita é estar junto com as vítimas. E se eu o matasse? As instruções foram muito específicas, respondeu Taravanjan. E, como determinamos, você é muito bom em segui-las. Provavelmente nem preciso dizer, mas ordeno que não me machuque. Agora você matou meus guardas? Eu não sei, respondeu Suzette, forçando-se a ajoelhar e dispensando a espada. Ele falou alto, tentando afogar os gritos que pensava, com certeza, estarem vindo dos beirais da sala. Deixei os 2 inconscientes. Acredito que fraturei o crânio de um deles. Taravanjan suspirou. Ele se levantou, andando até a porta. Suzette deu uma olhada sobre o ombro para ver o rei idoso inspecionando os guardas e verificando suas feridas. Taravanjan chamou ajuda, e outros guardas chegaram para cuidar dos homens. Suzette foi deixado com uma terrível tempestade de emoções. Aquele homem gentil e contemplativo o mandara assassinar e matar. Ele havia causado os gritos. Taravanjan retornou. Por quê? Indagou Suzette, a voz rouca. Vingança? Não. Taravanjan parecia muito cansado. Alguns dos homens que você matou eram amigos queridos. Suzette, filho Valano. Mas precauções? Cuspiu Suzette. Para evitar suspeitas? Em parte. E também porque suas mortes eram necessárias. Por quê? De que isso pode servir? Estabilidade. Aqueles que você matou estavam entre os homens mais poderosos e influentes de Roshar. E como isso ajuda a manter a estabilidade? Às vezes, é preciso derrubar a estrutura antiga para construir uma nova, com paredes mais fortes, explicou Taravanjan. Ele se virou, olhando para o oceano. E vamos precisar de paredes fortes nos próximos anos. Paredes muito, muito fortes. Suas palavras são como 100 pombos. Fáceis de soltar, difíceis de matar. Replicou Taravanjan, falando em chino. Suzette levantou os olhos bruscamente. Aquele homem falava o idioma chino e conhecia os provérbios do seu povo. Algo estranho para um pisapedras, ainda mais estranho em um assassino. Sim, eu falo sua língua. Às vezes me pergunto se o próprio irmão da vida o enviou até mim. Para que eu me cobrisse de sangue por você. Sim, parece algo que um dos seus deuses vorins faria. Taravanjan ficou em silêncio. Levante-se, disse ele finalmente. Suzette obedeceu. Ele sempre obedecia a seu mestre. Taravanjan o conduziu a uma porta na lateral do escritório. O velho tirou uma lâmpada de esfera da parede, iluminando uma escadaria íngreme e em caracol de degraus estreitos. Eles desceram e enfim chegaram a um patamar. Taravanjan abriu outra porta e entrou em uma grande sala que não estava em nenhum dos mapas do palácio que Suzette comprara ou subornara alguém para dar uma olhada. Era longa, com amplos parapeitos nas laterais dando-lhe a aparência de um terraço. Tudo estava pintado de branco. Estava cheia de leitos, centenas e mais centenas. Muitos estavam ocupados. Suzette seguiu o rei, franzindo o senho. Uma enorme sala oculta, talhada na pedra do conclave. Pessoas andavam de um lado para outro usando jalecos brancos. Um hospital? Indagou Suzette. Você espera que eu considere seus esforços humanitários uma redenção pelo que me mandou fazer? Isso não é trabalho humanitário, disse Taravanjan, caminhando lentamente, seus trajes em branco e laranja farfalhando. As pessoas por quem passavam se curvaram a ele com reverência. Taravanjan conduziu Suzette até uma alcova de leitos, cada um com uma pessoa doente. Havia médicos trabalhando ali, fazendo algo a seus braços, drenando seu sangue. Uma mulher com uma prancheta estava junto das camas, segurando uma pena, esperando por alguma coisa. O quê? Eu não entendo, disse Suzette, assistindo horrorizado enquanto 4 pacientes iam empalidecendo. Você está matando essas pessoas, não está? Sim, não precisamos do sangue.
É apenas uma maneira de matar de modo lento e fácil. Todas elas? Todo mundo nesta sala? Tentamos selecionar apenas os piores casos para trazer para cá, pois, depois que chegam aqui, não podemos deixá-los partir se começarem a se recuperar. Ele se virou para Suzette com uma expressão triste. Às vezes precisamos de mais corpos do que doentes terminais podem oferecer, e assim temos que trazer os esquecidos e os miseráveis, aqueles que não farão falta. Suzette não conseguia falar, não podia expressar seu horror e repulsa. Diante dele, uma das vítimas, um homem jovem, expirou. 2 dos restantes eram crianças. Suzette deu um passo à frente. Precisava acabar com aquilo. Precisava... Você vai ficar quieto, ordenou Taravangian, e voltar ao meu lado. Suzette fez o que o mestre comandou. O que eram mais algumas mortes? Só mais uma coleção de gritos para assombrá-lo. Podia ouvi-los agora, vindo de debaixo das camas, de trás da mobília. Ou eu poderia matá-lo, pensou Suzette. Poderia impedir tudo isso. Ele quase o fez, mas a honra prevaleceu, por enquanto. Como pode ver, Suzette, filho Valano, disse Taravangian. Eu não preciso mandar você para fazer o trabalho sangrento por mim. Eu o faço aqui, por conta própria. Segurei pessoalmente a faca e tirei o sangue das veias de muitos. Como você, eu sei que não posso escapar dos meus pecados. Somos 2 homens com o mesmo coração. Esse é um dos motivos pelos quais o procurei. Mas por quê? Nos leitos, um jovem moribundo começou a falar. Uma das mulheres com uma prancheta se aproximou rapidamente, registrando as palavras. O dia foi nosso, mas eles o tomaram. Gemeu o menino. Pai das tempestades, vocês não podem tê-lo. O dia é nosso. Eles vêm, grasnando, e as luzes falham. Ah, pai das tempestades. O menino arqueou as costas. Então, ficou subitamente quieto, os olhos sem vida. O rei voltou-se para Suzette. Um homem pecar é melhor do que um povo ser destruído, não é mesmo, Suzette, filho Valano? Não sabemos porque alguns falam e outros não, disse Taravangian. Mas os mortos veem alguma coisa. Começou há 7 anos, na época em que o rei Gavilar começou a investigar as planícies quebradas. Seus olhos tornaram-se distantes. Alguma coisa está vindo, e essas pessoas podem vê-la. Naquela ponte entre a vida e o oceano infindável da morte, elas veem alguma coisa. Suas palavras podem nos salvar. Você é um monstro. Sim, disse Taravangian, mas sou o monstro que vai salvar este mundo. Ele olhou para Suzette. Tem um nome a acrescentar na sua lista. Esperava não precisar, mas acontecimentos recentes tornaram a questão inevitável. Não posso deixá-lo assumir o controle. Isso vai minar tudo. Quem? Perguntou Suzette, imaginando se alguma coisa poderia horrorizá-lo ainda mais. Dalinar Collin, disse Taravangian. Temo que terá que ser feito rapidamente, antes que ele possa unir os grão-príncipes aletianos. Você precisa ir até as planícies quebradas e acabar com ele. Ele hesitou. Infelizmente, terá que ser feito de maneira brutal. Raramente tenho o luxo de trabalhar de outra maneira, respondeu Suzette, fechando os olhos. Os gritos o receberam.